Coração Dragão. Boa tarde a todos. Bem-vindos para a segunda parte do Dia do Clube Coração Dragão. E espero que quem almoçou connosco tenha tido e aproveitado para conviver. Quem não almoçou, que tenha tido um bom almoço. E vamos para mais uma grande tarde de deportismo e de Futebol Clube do Porto. E vamos começar com momentos que a nós nos dizem muito e que têm a ver com a história, e vamos prestar uma homenagem ao nosso mestre Sr. Lourenço, trompetista, que eu agradeço a presença e que venha aqui ao palco. Acho que esta homenagem é mais que merecida, é mais que justa por alguém que está no nosso imaginário, nos nossos ouvidos, ao longo de décadas, no Estado das Antas, nos nossos pavilhões, e nós gostaríamos muito. Aqui está, era este o objeto, não era o Sr. Lourenço? Durante mais de 40 anos acompanhou o futebol com o Porto, não só em Portugal, por toda a Europa, não só no futebol, no basquete, no handball, no hóquei patins, e vou dizer no carolo até. Portanto, nestes 42 anos, obviamente... E na natação? Eu ia começar por aí. Portanto, eu só vou falar só em trompetista, obviamente. Eu já contei uma parte da história quando foi a entrega do Dragão Azul, do Dragão de Ouro. Do Ouro. Do trompete, obviamente, isto dava para um livro para 1000 páginas, não é? Porque foi muita história. Conheci, portanto, todos os dirigentes, técnicos, jogadores do futebol, do basquete, do handball, etc. E cheguei a um ponto que o próprio Carlos Rezende, provavelmente o melhor jogador português de todos os tempos de handball, e que está foi o nosso treinador também, dizia: Sr. Lourenço, quando você chega atrasado, nós ficamos logo aflitos. Vai, Sr. Lourenço ainda não chegou. Porque acontecia no tempo em que ainda não tínhamos pavilhão. Portanto, tínhamos que ir jogar a Matosinhos, o basquete, tínhamos que ir jogar a fases do hóquei patins, o handball na Póvoa, e, obviamente, eu com a minha mulher, porque se há alguém que é mais esportista, ou que era mais esportista do que eu, era a minha mulher, não é que ela era louca do Porto, mas depois vou contar aqui o episódio, enfim. Portanto, esta trompete tem uma história formidável. Felizmente agora também tenho o meu filho, que ainda agora na entrega dos Dragões, faz sempre parte da orquestra que acompanha sempre as cerimónias, e outros meus filhos mais velhos que também tocaram. E em 1983, quando levei a primeira vez a trompete, o Futebol Clube do Porto, nem nenhum clube do Norte tinha ganho nenhum campeonato de hóquei patins. Portanto, ganhámos 3-1, depois fui a pé, até à estátua da Avenida dos Aliados, com aquela gente toda atrás de mim. Estive lá em cima da estátua, só me faltou mesmo montar no cavalo de Dom Pedro IV. Portanto, obviamente isto foi o período de ouro do Futebol Clube do Porto, porque o presidente do Pinto da Costa entrou em 1982. Portanto, formou-se a claque dos Dragões Azuis, foi a primeira claque que o clube teve. A partir daí, desse jogo, um rapaz que toda a gente conhece, porque também já faleceu, o Azevedo, que tem um museu lá na casa deles, enfim, na Rua do Sol, convidou-me para ir para os Dragões Azuis, e aí, a partir daí começámos a acompanhar o Futebol Clube do Porto, sem nenhum prejuízo para o clube. Foi sempre a sapataria de Trazinha Beleza que pagava as viagens, e havia sempre reciprocidade, que os clubes deixavam entrar de graça, nós também deixávamos e tal. Praticamente só se pagava a comida, digamos, a alimentação. E, portanto, no meio destas histórias todas, portanto, eu comecei com 14 anos no Rio Douro. Portanto, eu tenho 88, estou há 70 e tal anos, perto de 75 anos, ligado ao Futebol Clube do Porto, porque eu morava na Sé, era a vizinha aqui do Bandeirinho, o nosso amigo que esteve aqui hoje, o grande jogador também. O meu pai trabalhava no comércio do Porto de noite e depois aproveitava, no verão, havia umas praias fluviais no Rio Douro, ia para lá passar as tardes, porque ele trabalhava de noite no comércio do Porto e ensinava aos filhos a nadar. E eu comecei, portanto, havia uma praia que era do Fluvial e dos Salgueiros e havia outra que era do Futebol Clube do Porto. Comecei por aí a aprender na praia que era do Fluvial, que o meu pai frequentava na altura, mas depois um treinador que era do CPR de Ermesinde, que na altura fui para o Futebol Clube do Porto, foi falar com o meu pai, queria que eu houvesse para o Futebol Clube do Porto, obviamente, e comecei a nadar no Porto. Só que nós íamos nadar com o Algés, que era a grande potência da natação,
E nós em 100 metros levávamos 50. Portanto, eu comecei a ficar aflito. Pá, eu não posso ser para mim e tal. Depois fui para o basquetebol, para o campo da Constituição. Fui lá fizeram lá um apanho de miúdos que quisessem jogar e tal. Eu fui escolhido e joguei também 1 ano ou 2, mas também não tínhamos pavilhão. Tínhamos que jogar ao sol e à chuva, com, enfim, patinagem também de cimento. O campo de futebol era de terra, as bancadas de madeira. Quer dizer, aquilo também desanimou-me um bocado e eu meti-me a aprender a tocar trompete na banda da Foz. É claro que eu depois fui para a tropa, fui para o Regimento de Cavalaria 6, que agora já não existe, para a Polícia Militar, e fizemos uma equipe de basquetebol lá no regimento, que concorreu ao Campeonato Militar e ganhámos o Campeonato Nacional, que era eu o treinador da equipa. Depois ganhei mais campeonatos regionais, etc. A partir daí fui mudar para Hermesinho e fui tocar para a banda de Alfena, depois fui para Guifães também, e depois tenho um percurso toquei em 15 ou 16 bandas, Famalicão, Fafo, onde andei 8 anos, etc., onde encontrei portistas fantásticos, não é? E, portanto, a trompete acompanhou-me sempre. Apesar de tudo isso, eu trabalhava no comércio do Porto, mas não falhava a um jogo do futebol com o Porto nas modalidades. Como disse o próprio Carlos Rezende, enfim, ficava aflito. Só uma vez deixei de ir à Póvoa, porque, entretanto, havia um guarda-redes que estava no Sporting, que era para ir para o Porto, e veio para o Porto, já se sabia que vinha, e fomos lá jogar um jogo, enfim, debaixo da bancada que havia lá antigamente, e eles ganharam o campeonato, e esse guarda-redes fez umas cenas muito tristes, em frente à claque do Porto, andou de rastros pelo chão, eu fiquei podre. Eu disse à minha mulher, olha, para o handball acabou, enquanto eu salvo em pé para o Porto, não sei o quê. Mas depois havia um engenheiro do futebol do Porto, o engenheiro José Santos, que veio ter comigo, se você não vai à Póvoa assim, não, seu engenheiro, não, sabe, é muito longe, o cara não quis estar a dizer porque era. Eu disse, opá, mas Sr. Lourenço, a gente paga do gasóleo. Eu disse, seu engenheiro, eu nunca pedi nada ao futebol com o Porto, a única coisa que eu exijo é que o Porto ganhe, seja no futebol, até no carolo. Talvez, veja lá e tal. Bem, então um dia houve um jogo assim internacional, e eu disse à minha mulher, hoje vamos lá ver o jogo. E lá fomos e o Porto ganhou, e depois ao fim, o guarda-redes, que é na altura, que agora está no ABC, veio ter comigo, você tem que vir mais vezes. Eu vou senhor, claro, não venho por tua causa. Eu sou maluco, diz ele. Eu sou maluco, não. Sr. Lourenço, diga-me uma coisa. Como é que se sente agora quando houve, sempre nos inícios da segunda parte, o seu trompete aqui no Estádio do Dragão? Óbvio, o que é que eu sinto? Sinto, digamos, uma certa saudade, não é? Porque eu estava habituado a ser eu, enfim, a tocar em frente ao... E continua a ser, só não é ao vivo. Como? Continua a ser, não é ao vivo. Exatamente, mas pronto, isso é bom, isso é ótimo. Acho eu que deve-se continuar, porque, enfim, é uma voz, enfim, o som de trompete toda a gente conhece. Como estamos a falar do nosso Presidente Pinto da Costa, que obviamente nem vale a pena estar, foi o maior dirigente do mundo, de todos os tempos, do mundo, estamos a falar de Portugal, não é? Há um episódio também muito interessante que se passou com ele, que já que estamos a falar de Pinto da Costa, vamos contar. Espera aí. Conte o episódio mais marcante que tem para terminarmos, para fecharmos com a chave de ouro. Conte lá. Isto é marcante. Nós fomos, portanto, jogar a Lisboa, e já nem torno a falar esse clube que é de Alcochete, não me interessa, que até agora vem buscar jogadores ao Porto com o dinheiro dos bancos, mas isso é outra história. E então, no fim do jogo, nós íamos todos satisfeitos, o Porto tinha empatado o jogo e ficou praticamente campeão. Eu tocava na banda de Guifães da Maia, e levámos um reforço. Éramos 8 trompetistas, fizemos para lá uma festa, e passámos por aquelas passagens do autocarro a tocar a marcha fúnebre. Vocês vejam os insultos que nós levámos, não é? E quando íamos a chegar aos autocarros, estava lá muita gente do Porto, enfim, pessoas com carrinhas a comer e a beber, e claro, toda a gente me convidava para beber um copo e tal. Eu ia conversar com uma pessoa, a minha mulher ia com outras senhoras, e às vezes aparece lá uma seita daqueles lagartos e tal, a tirar pedras para todo lado. É claro, quando eu vejo a minha mulher e está sangue no pescoço, fiquei podre, não é? Eu andei na Polícia Militar, ainda aprendi alguma coisa de defesa pessoal. Eles tiveram azar porque foi um sítio em que estava muita malta do Porto. Portanto, eles eram bem uns 30 ou 40. É claro que eu fui logo em cima de um, o resto do pessoal que estava lá em cima, eles andaram para o ar. Tiveram um para cada lado. Bem, fomos para o hospital, foram várias pessoas feridas, como eu disse a minha mulher, depois de ter que levar 3 pontos na cabeça e tal. Eu fiz um resumo disto tudo e fui entregar a todas as redações dos jornais que havia na altura. Alguns já desapareceram, mas ninguém pôs nada nos jornais, nós já sabemos como é que funciona. Só o Jornal de Notícias, passado 15 dias, é que trazia no Correio dos Leitores. E então há uma Assembleia Geral,
E eu contei a história. E o nosso grande presidente disse assim: ó, Sr. Lourenço, deixa lá. Com esses 3 pontos que a sua esposa levou, o Porto vai ficar campeão. Sr. Lourenço, obrigado por partilhar a sua história. Temos aqui uma lembrança para si. Em nome do Dia do Clube. Falar. Acho que era muito merecida. Mais uma salva de palmas para o Sr. Lourenço. Obrigado. Depois de um ano sabático, digamos assim, o Futebol do Porto está, efetivamente, no trilho que nós queremos. Está em grande. E eu, ainda há pouco, disse ao nosso grande amigo e presidente André de Lisboa: o senhor agora está a ver como é que funciona a empresa, aqueles cartilheiros de Lisboa? Como é? Ele disse: rapaz, agora é que eu estou. Dia do Clube. Coração Dragão. Avô, afinal o que é isso da mística do Porto? Sabes, rapaz, a mística do Porto não apareceu de repente. Foi crescendo devagarinho como uma semente que precisa de tempo para nascer. Começou nas ruas apertadas da Ribeira, nas conversas de gente simples que só falava do nosso clube. Foi no coração da nossa cidade que essa força ganhou o corpo, feita de lealdade, de suor, de orgulho. Depois, no antigo estádio das Antas, aquilo explodiu. As bancadas enchiam-se de gente que acreditava sempre, mesmo quando parecia impossível. Ali nasceu uma alma de resistência, um espírito que não desiste, que luta contra tudo e contra todos. E então veio Viena, 1987, a noite em que o Porto levantou a taça dos campeões europeus. Nesse momento, o mundo inteiro percebeu: não éramos só um clube de Portugal, éramos um clube do mundo. E essa chama, rapaz, passou de geração em geração, de balneário em balneário, até chegar a um homem muito especial. Chamavam-lhe o Bicho. Era o Jorge Costa, um capitão histórico. Não recuava um passo, não baixava a cabeça. O sangue que lhe corria nas veias era azul e branco. Ele não jogava no Porto, ele era o Porto. A sua raça incendiava os colegas, o seu olhar fazia tremer os adversários e a sua lealdade unia o povo. É por isso que o nome dele nunca vai ser esquecido, porque a sua história não vive só nos troféus. Vive no dragão, vive em cada criança que veste esta camisola. Se a mística tivesse um nome, chamar-se-ia Jorge Costa. Mas avô, um dia a mística do Porto vai acabar? Sabes, meu rapaz, enquanto existir um portista, a mística será eterna.
passado, acho que é mais que merecido falarmos na mística de Jorge Costa e darmos deste tributo. Por isso eu chamo ao palco o Rui Cerqueira, quem melhor e quem dá mais conhecedor. Jorge Costa, para nos dar umas palavras. Obrigado, Rui. Boa tarde, quase todos mais uma vez. O Paulo acabou por me armadilhar completamente, quer de manhã, quer agora, porque estes vídeos, o que passou de manhã sobre Jorge Nuno Pinto da Costa e esse sobre Jorge Costa, praticamente retratam muito bem e, portanto, deixam quase sem adjetivos e sem palavras, retratam muito bem aquilo que foi o Jorge Costa. E eu arrisco aqui a dizer, sem medo, porque conheço de alguma maneira também a história e os jogadores, a maior parte dos jogadores que envergaram a braçadeira de capitão do Futebol Clube do Porto, que o Jorge Costa foi, até agora, o último grande capitão de equipa, não capitão de treinador, não capitão de presidente, capitão de equipa que o Futebol Clube do Porto teve. Portanto, sucedendo a Rodolfo, a Gomes, a João Pinto e digamos que estão aqui os grandes nomes, pelo menos da história que eu me lembro e recente, dos grandes capitães de equipa. Deixem-me começar pelo fim, recordando a Jorge Costa. E o fim é aquele que ainda ontem, ao passar ali na Porta 2, ao entrar aqui, a ver a imagem que vejo todos os dias a seguir ao almoço, essencialmente quando regresso ao Dragão, e comentava com a minha mulher, aconteceu mesmo, e já foi há 2 meses, o Jorge já não está cá. E o fim, que foi, estive com o Pedro, que o acompanhou durante grande parte da vida, durante os seus grandes momentos da vida. O fim foram momentos de carinho e de ternura como eu se calhar nunca vi. E o fim foram aqueles 2, 3 dias, quer da morte, quer depois do funeral, do velório, e eu não me lembro de ver tanta gente diferente, de quadrantes diferentes. Eu passei aqui o dia em que o corpo de Jorge esteve no estádio do Dragão, e desde o João Vieira Pinto, Pauleta, todos os jogadores que vinham de quadrantes absolutamente diferentes, jogadores a quem o Jorge tinha dado pau e algum valente, estavam aqui e só tinham boas memórias e boas histórias a contar do Jorge. Porque o Jorge era aquele bicho terno de voz que não condizia com o corpo, de voz meiga, envolvente, onde ele estava. A voz dele, sendo num tom baixo, era uma voz que enchia a sala e que enchia o coração das pessoas. E, portanto, eu creio que aqueles dias são um reflexo daquilo que o Jorge significou. Ou seja, dentro do campo, o bicho; fora do campo, uma personalidade capaz de estabelecer pontes e de mostrar a todos que o futebol é muito mais do que aquilo que se passa dentro do campo. E o Jorge era alguém que tinha pontes para todos os clubes, para todos os ex-colegas de equipa, de seleção, alguns que só foram mesmo adversários e com quem ele tinha e mantinha sempre uma excelente relação. Eu acompanhei também nos últimos anos a ânsia do Jorge voltar ao Porto. O Jorge queria muito voltar ao Porto e o Jorge deixou-nos numa altura da sua vida, quer pessoal, mas falo aqui mais, obviamente, profissional, em que estava completamente preenchido. E ele não queria voltar ao Porto para ser diretor do futebol, ele queria voltar ao Porto. Fosse treinador da equipa B, se fosse nos escalões de formação, sentia-se que o Jorge precisava do Porto para estar completo. Porque fazia parte da sua vida, porque ele queria muito este clube e poder servi-lo e deixou-nos precisamente nessa função de servir o clube. Eu conheci o Jorge já tarde, não sou um amigo de infância do Jorge. Eu conheci o Jorge em 2005, na altura em que fui convidado para fazer em coautoria com o Carlos Pereira Santos, que infelizmente também já nos deixou, que era um amigo ainda de mais longa data do Jorge Costa, para escrever o livro do Jorge Costa, o livro O Capitão. Ali na fase final da carreira, quando com o Adriense já o tinha informado que ele era a 5ª opção, e embora ele tenha batalhado para ainda ser das 2 opções ou 3 principais, já tinha, digamos assim, desistido e, portanto, partiu para escrever uma biografia.
E a primeira vez que eu estou com o Jorge, portanto, eu conhecia o Jorge, de lhe fazer entrevistas, mas sempre com aquela separação jornalista, jogador de futebol, e o Jorge mantinha sempre também essa... Era do meu lado e era do lado dele, com enorme respeito, mas sempre com uma barreira a separar a função de cada um. E, portanto, nesse dia fomos almoçar ao Brasileirão e foi a primeira vez que eu estive a privar com o Jorge Costa. Foi à mesa, olhámos para aquilo que podia ser, obviamente disse logo que sim, que tinha todo o gosto e começamos logo ali a partilhar algumas histórias, combinamos os dias seguintes ir para a casa dele e gravarmos as histórias que achássemos e que ele achasse que eram interessantes para construir a sua biografia. E ao fim de 1 ou 2 vezes, em casa dele, 1 ou 2 tardes, ele começou-me a chamar Cerqueirinha. Houve uma empatia muito grande. Os meus amigos mais próximos chamam Baixinho, eu adoro, mas só há uma pessoa que me chama Cerqueirinha. E no dia em que o Jorge faleceu, o Pedro chegou à minha beira e chamou-me Cerqueirinha. E, portanto, eu sabia que só podia vir do lado do Jorge Costa. E, portanto, ele criou logo este laço e este envolvimento que nos fez ficar quase blindados. E não estávamos muitas vezes, o Pedro sabe, falávamos ao telefone, estávamos quando tínhamos que estar, mas estávamos um para o outro, e eu sabia que do lado do Jorge tinha um amigo para qualquer ocasião, e ele também sabia que o contrário era verdade. Essas tardes eram maravilhosas, porque o Jorge... mesmo já como jogador, e essas histórias são conhecidas porque ele pega na geração do João Pinto, a geração gosta de comer, gosta de beber, gosta de fazer umas brincadeiras, e então essas tardes eram espetaculares, porque era a cortar presunto, a beber uns vinhos. Claro, aquilo tinha que ficar gravado, porque se fosse a escrever à mão, depois no fim já ninguém conseguia dar continuidade à escrita, e tenho muita pena, porque acho que era o Carlos que tinha essas fitas, e provavelmente desapareceram. Também hoje já era aqueles gravadores pequeninos, dos jornalistas, com aquelas cassetes, microcassetes, e tivemos tardes magníficas. Fumo também, eu na altura fumava, o Jorge também, depois deixou de fumar, e então aquilo era uma nuvem de fumo ao fim da tarde, e era que envolvia histórias maravilhosas, histórias espetaculares, mas para além das histórias bonitas e que faziam rir, como pegar no Sr. Domingos Pereira, metê-lo na mala do carro, na bairrada, e levá-lo uns quilómetros e deixá-lo ficar, porque o Sr. Domingos Pereira adorava isso, adorava que se os jogadores não lhe fizessem isso, ele depois também achava que alguma coisa estava mal. Por exemplo, também, que ele contava de irem para a seleção e tirarem os cabeços do carro e atirarem pela autoestrada fora, e depois no dia seguinte ele comprasse outros. E, portanto, aquela geração era assim, divertia-se também muito em torno destas coisas, mas havia também histórias de sofrimento. E o Jorge foi alguém cuja abnegação, cujo sofrimento são uma marca da sua vida. O Jorge teve 3 lesões de ligamentos, 3 cruzados, que é, a par do tendão de Aquiles, as lesões mais graves para o jogador de futebol, aquelas que demoram mais tempo a recuperar. Ele recuperava em 3 meses. Aliás, da primeira lesão ao serviço da seleção, ele ainda joga a segunda parte com um cruzado rebentado, que é praticamente impossível hoje. Portanto, histórias de sofrimento, de superação. E depois, na entrevista que lhe fiz aqui, e que foi a primeira que eu fiz aqui fora, porque ele me disse: Rui, fazemos o que tu quiseres, as horas que tu quiseres, durante as horas que tu quiseres, mas no exterior. Se me fechas num estúdio, eu não vou. Porque ele tinha uma certa claustrofobia também, e portanto fizemos ali, depois fiz muitas, porque encontrei um spot espetacular a propósito de ter que encontrar esse spot para fazer com o Jorge Costa. E falamos muito dessas histórias de superação, e ele dizia-me: eu não era o mais alto, embora fosse alto, havia avançados altos. Eu não era o mais rápido, porque não era, ainda por cima depois das lesões. Mas eu era o que antecipava as jogadas, eu era aquele que tinha, ou seja, ele tinha uma inteligência, uma visão do jogo e uma percepção do jogo que lhe permitia parecer o mais rápido, o mais forte, mesmo quando estava às vezes uns quilinhos até acima do que devia, e portanto era um competidor inacreditável. E não há nenhum dos colegas, e eu lembro-me lá está, passei o dia com ex-colegas, e eram histórias em cima de histórias em catadupa, histórias de superação, quando ele, mesmo no campo, histórias do campo, em que ele, com os colegas, conseguia comprometê-los,
fora do campo. Falava no outro dia também falava com o Manis, que apanhou essa geração, e ele dizia, nós cá fora éramos uns vardinas, comíamos, bebíamos, ao célebre episódio do treino do Mourinho, que vão ao Júnior a meio almoçar e depois caem, não é? Já estavam todos tocados, e portanto, mas depois ninguém lhes podia tocar. Depois eles estavam nas mãos uns dos outros. Quem promovia isto? O bicho. Quem promovia o Ricardo Carvalho ter que tomar um copo de vinho para fazer parte da equipa e deixar de beber só Coca-Cola? O bicho. E às vezes ouvia dizer, o bicho não era assim tão bom capitão porque promovia beber vinho e grandes comezainas e fumar e não sei o que mais. Mas isso, naquele momento, era o cimento daquela equipa. E por isso eu digo que um capitão de equipa, e eu tenho tido algumas experiências e ouvido muitas histórias, um capitão de equipa é aquele que cimenta a equipa. Não é o capitão que está disponível para dizer sempre sim à direção, ou estar sempre só do lado do treinador. E acho que nessa perspectiva o Jorge é o grande exemplo, o último grande exemplo de uma série de capitães que o Porto tem tido a felicidade de ter ao longo dos tempos. Depois disto, olhar para a carreira de Jorge, dizer mais o que se nos últimos 2 meses, infelizmente a propósito de nos ter deixado tanta gente, disse tantas coisas bonitas, contou tantas histórias bonitas. A braçadeira no Jorge parecia uma continuidade era a coisa mais normal do mundo. Quando ele regressa do Charles, eu por acaso estava aqui no Porto Vitória de Setúbal e o Sr. Lourenço falava da imprensa. Eu estava aqui no Porto Vitória de Setúbal e ao intervalo estava 0-0, o Jorge sai 1 minuto antes e o Jorge não atirou a braçadeira para o chão, atirou a braçadeira para o capuz. E isso não foi tema nenhum, o Porto depois acaba por ganhar a segunda parte, não é tema absolutamente nenhum durante esse dia, e nos dias seguintes é que começa a surgir o episódio de atirou a braçadeira para provocar o que aconteceu a seguir. E, portanto, quando Jorge regressa, depois desse episódio, o facto do Vítor e dos colegas terem logo abdicado de uma votação para decidir o capitão e terem dito, e o próprio Vítor ter dito, é o Jorge o capitão, e eu não quero ir à votação, é o Jorge, e todos estarem de acordo, depois é materializado também na altura de receber as taças. O Jorge podia ter ficado só ele com a taça. O Jorge partilhou o receber as taças com o Vítor num caso, e com o Costinha contava também uma história muito engraçada, em que o Costinha recebeu a taça principal intercontinental porque enganou o bicho, dizendo, esta é muito pesada, eu estou cansado, podias-me deixar receber esta, e ele deixou. Portanto, ele ficou com a do patrocinador e deixou que o Costinha, na altura subcapitão, porque o Vítor tinha ido para o hospital, recebesse, digamos assim, ou ficasse na fotografia com a taça mais importante. Eu acho que o Jorge, ele também me dizia isso. Só agora, quando acabava a carreira, só agora é que eu tenho a percepção, quando vou ao museu, eu não ligava aos títulos, porque eles eram muitos, colecionava-os, mas quase sem desligar. E teve a percepção daquilo que fez pelo Porto. Ele tinha a percepção do que significava para o Porto, sem se pôr em bicos de pés. Jorge não era alguém com vaidade da carreira, mas não era alguém vaidoso e que se punha em bicos de pés em função de tudo aquilo que conseguiu conquistar. E, acima de tudo, voltando aqui ao início, era alguém envolvente, era alguém que transpirava Porto, e era alguém que deixou algo por fazer. E essa, eu creio que é a maior, para além de ter partido muito, muito novo, a maior mágoa, porque ele estava precisamente onde queria, no momento que queria, da forma que queria, feliz, sofrendo no ano anterior, porque foi dos que mais sofreu, obviamente. O diretor de futebol é aquele que tem de dar suporte ao treinador, mesmo quando vê que as coisas às vezes não estão a correr bem, e ele tem sempre que dar suporte. Ele é aquele que não pode nunca falar mal, mesmo que lá dentro até acho que as coisas não estejam bem, e o Jorge fazia esse papel. O Jorge não deixava que ninguém falasse mal do treinador, que é também aí um diretor que funciona como um capitão. Não havia crítica, mesmo com os resultados maus
que ele permitisse que fosse feito ao treinador. Ele tentava sempre encontrar algo construtivo para desviar a conversa da negatividade do treinador. E, portanto, eu creio que a maior pena que temos em relação a isto, porque todos vamos, obviamente, mais tarde ou mais cedo, para além de ter sido muito jovem, é de ter deixado esta parte, agora como dirigente, por inacabada, mas que seguramente vai ter continuidade e vai ter títulos para lhe serem dedicados e serem acrescentados também àquela sua quantidade gigante de títulos que ele conquistou e taças que teve a oportunidade de levantar. Portanto, voltando aqui ao início, para além daquilo que acho que já todos perceberam que o Jorge significa enquanto homem, enquanto personalidade do futebol, querida por toda a gente em todos os quadrantes, mas não deixando de defender o Porto. Portanto, às vezes também não é preciso arranjarmos inimigos em todo lado, nomeadamente os jogadores. Sabemos que os jogadores têm esse papel e são companheiros, e hoje estão num clube, amanhã são noutro. Ele sabia interpretar muito bem isso, e ele tinha grandes amigos fora do Porto e nos grandes rivais. Ele era, e isto eu queria deixar bem vincado, na minha opinião, mas creio que a história faz justiça a isso, é até agora, e portanto, desde o João Pinto, depois pegou o Jorge Costa, o grande capitão do Futebol Clube do Porto, de equipa do Futebol Clube do Porto. E é isto que eu gostava de deixar bem vincado como mensagem final sobre o Jorge. Obrigado, Rui, mais uma vez pelo Obrigado, brilhantismo. Eu vou pedir, temos as questões logísticas, entretanto, enquanto vamos oferecer aqui uma lembrança de Jorge Costa, se pode trocar o microfone. Vamos trocar? Sim. Vamos? Tem que ser. E agora... E agora temos aqui o Pedro Gonçalves, que eu peço para se juntar a nós ao palco, que está em representação da família de Jorge Costa. Obrigado, Pedro, pela tua presença. E vamos chamar novamente o nosso artista, o Bobby, que tem uma oferta para fazer à família de Jorge Costa, de sua autoria, que mais uma vez agradecemos. Dia do Clube. Coração Dragão. Tem nos olhos o brilho do norte e no peito a firmeza do granito. São mulheres que trazem o Porto consigo, na coragem, no silêncio, no grito. Elas são Porto de salto alto, força que nunca se dobra ao vento. São chama que arde, mar que é profundo, mulheres do Porto, maiores que o mundo. Carregam memórias de lutas antigas, sabem vencer sem perder a razão. Entre o rio e o mar, erguem-se firmes, são bússola certa, são coração. Elas são Porto de salto alto, força que nunca
Vamos então entrar no painel Porto Salto Alto. Eu chamo a nossa anfitriã Alexandra Paiva Oliveira, cara conhecida de todos nós portistas de Porto Canal, e agradeço a sua presença. Muito boa tarde. Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Vou chamar a Carla Oliveira, atleta de bóssia, multicampeã, para se juntar aqui a nós também. Uma salva de palmas. Cascol do Dia do Clube. Teresa Figueiras, também multicampeã na natação do Futebol Clube do Porto. E hoje em dia também com papel na direção do Futebol Clube do Porto. Obrigado pela presença. E a Joana César Machado, que tem um papel também neste momento na direção do Futebol Clube do Porto. E eu acho que não vou dizer nenhuma asneira se disser que é neta de um ex-presidente do Futebol Clube do Porto. Exatamente. E passo a palavra à Alexandra, que também vai conduzir. Os moldes serão os mesmos, teremos uma parte de perguntas e depois vamos abrir ao público. Até já. É isso mesmo. Muito bem, muito boa tarde a todos. Não estive cá de manhã, estou cá à tarde. Espero que estejam-se a divertir na família portista, num dia muito especial, este dia do clube, Coração Dragão, e as mulheres também a fazer parte deste evento. Já que o Paulo apresentou as três convidadas de luxo deste painel que estão aqui comigo, eu vou aqui também, tinha aqui umas apresentações individuais de cada, também para acrescentar algumas informações. Começo pela Carla, que também, como o Paulo começou, foi a primeira a ser apresentada ao público. É uma das grandes figuras do bóssia, não só do Futebol Clube do Porto, como também nacional. Compete já há muitos anos pelo Futebol Clube do Porto, começou aos 20 anos a sua carreira no desporto, compete na classe BC4, já esteve em 3 edições consecutivas dos Jogos Paralímpicos e ainda quer carimbar a 4ª participação em Los Angeles 2028. Por isso, é aqui uma personificação, então, de disciplina e resiliência. É atualmente bicampeã da Europa, bicampeã nacional, e este ano de forma invicta, sem derrotas no registro, e, portanto, aqui só boas considerações da Carla. Na condição de antiga atleta, temos connosco também a Teresa Figueiras, multicampeã de natação, recordista nacional, medalha de valor desportivo do Futebol Clube do Porto também. Tem um percurso ligado ao desporto também pela parte académica, foi treinadora, foi também professora, também formou as gerações. Faz, como o Paulo disse, desde 2024, que regressou aqui à Casa do Futebol Clube do Porto, faz parte da direção e tem então trabalhado nesse sentido. Também Joana César Machado, igualmente da direção. A mais difícil de encontrar informações, na realidade, mas consegui aqui também pela minha posição de jornalista, já entrevistei algumas vezes também aqui pelo Futebol Clube do Porto, percebo que adora e dá muito valor às carreiras duais dos atletas que juntam também com excelência a sua carreira a nível académico. É madrinha de um projeto pioneiro do Futebol Clube do Porto, o Inspirar-te, que também desafia os jogadores, os atletas, a saírem um bocadinho da zona de conforto e a conciliarem com uma carreira, com algo artístico, saírem da zona de conforto e experienciarem pintura, música, arte. Portanto, é aqui madrinha deste projeto e por isso também aqui há alguma criatividade e valores que gosta de promover no desporto, porque não é só tecnicamente dentro de campo, há todo um ser humano para se formar e o Porto e o Futebol Clube do Porto é também aqui um exemplo. Estamos indo aqui para falar do desporto feminino e eu acho que vou começar pela Teresa, por ter sido também já há alguns anos atleta, já passaram alguns anos, e queria aqui perceber como é que era ser atleta no seu tempo, atleta feminina, porque estamos aqui para falar do desporto feminino, na natação do Futebol Clube do Porto. O que é que recorda desses tempos, como é que era e se, acredito, tenha sentido evolução até aos dias de hoje? Então, muito boa tarde a todos e a todas, muito obrigada pelo convite. É naturalmente uma honra estar aqui convosco hoje. Sei que a parte da manhã foi fantástica e, portanto, agora temos a parte de tarde para conversar um bocadinho e, de facto, estamos aqui a conversar no desporto feminino. Ainda é uma coisa muito importante e diferenciadora. Eu comecei a nadar nos anos 70, aprendi a nadar nos anos 70, num tempo em que era importante aprender a nadar, portanto, era algo que fazia mais ou menos parte da intenção de muitos pais.
e o Futebol Clube Porto era um sítio de excelência já na altura, não é? A saudosa Piscina das Antas tinha mais de 6.000 utentes, o que era uma coisa absolutamente extraordinária para aqueles tempos. E, portanto, numa fase inicial, a ideia era que eu aprendesse a nadar, e depois o que aconteceu foi que, aparentemente, eu tinha jeito para a coisa, não é? E acabei por ficar como nadador. A grande diferença que eu encontro entre aqueles tempos e os atuais é que em algumas coisas nós não evoluímos assim tanto e, portanto, nós não deixamos de viver numa bolha relativamente ao desporto do feminino. Felizmente aqui no Porto temos objetivos e uma maneira de estar e de pensar que valoriza o desporto das meninas, das jovens e das mulheres, mas a verdade é que isto não é transversal. E se nos anos 70 ser nadador era capaz de pôr os ombros muito largos às meninas e torná-las pouco femininas, a verdade é que hoje em dia há contextos onde o desporto feminino também não é valorizado como devia ser. E, portanto, o que nós temos que pensar que estamos eventualmente a perder é uma ideia fundamental que me parece que, se calhar, é interessante hoje discutirmos um bocadinho aqui hoje, que é sobre o valor do desporto como edificação do caráter e como desenvolvimento das crianças e dos jovens, sejam meninas ou sejam meninos. E isso era algo que nos anos 70, nos anos 80, era muito valorizado pelas famílias. Quem colocava os filhos a praticar desporto, colocava porque acreditava que estava a desenvolver um conjunto de competências, hoje chamam-se competências, e que se estava a dar um valor acrescentado que ia ser uma mais-valia na vida daquela criança. E hoje em dia o valor do desporto perdeu-se um pouco, transformamos isto um bocadinho em ocupação de tempos livres e depois, felizmente, em alguns contextos o desporto é valorizado, mas estamos a perder essa transversalidade e temos que voltar a explicar às famílias a importância da prática desportiva, quer seja nos rapazes, quer seja nas raparigas. Muito bem, temos aqui esta primeira visão deste desporto, sim? A Teresa lembrou-se de uma coisa que eu já me esqueci, que já estive a tocar o hino do Futebol do Porto dentro da piscina. Pois, a Teresa recordou há bocado, é verdade. A Teresa lembra-se bem. Deve ter sido, já agora um parênteses pequenino, quando a Piscina das Antas teve que ser demolida para a construção deste belíssimo estádio, fizemos uma festa de despedida onde colocamos não sei quantas milhares de pessoas dentro d'água e há um momento absolutamente extraordinário em que todos os nadadores se sentaram nas bordas da piscina, tiramos as pistas, não é? As pistas separadoras. Portanto, a piscina ficou sem nada, estou-me a arrepiar, São Lourenço. O São Lourenço vai para o meio da piscina e nós estamos todos sentados à volta das 4 paredes da piscina, todos. O famoso bar da piscina completamente cheio, tive medo que aquilo viesse abaixo, as bancadas também, e o São Lourenço vai para ali para o meio, pela última vez se toca, dentro d'água se toca as músicas de São Lourenço, e portanto foi um momento absolutamente maravilhoso, e aquele foi o último momento da Piscina das Antas, que depois foi demolido. Foi demolido. Mais um momento em que o Sr. Lourenço lá esteve, não é? Muito bem. Carla, e aqui agora falar contigo, porque és atualmente atleta do Futebol Clube do Porto. Você, para além de atleta, não é? Estás na vertente do desporto adaptado, ainda mais aqui uma superação de, se vocês não sabem, na categoria BC4 a nível nacional, a Carla, se eu não estou em erro, ainda acontece, ainda tens que competir contra rapazes. A nível nacional, sim. A nível nacional. Não há mulheres a nível nacional a competir na classe BC4 da Carla e por isso ela foi campeã nacional, bicampeã neste caso, e este ano campeã de forma invicta contra homens, porque não há mulheres a competir. Eu queria perceber aqui também a tua visão sobre isto. Não é porque não existam, não é? Acredito eu. Mas qual é a tua visão disto, do desporto feminino adaptado à realidade? Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui esta tarde com vocês e neste painel, que é de uma elegância tremenda, não é? E, portanto, acho que não podia estar melhor do que aqui. Pronto, dizer de facto que o Bóssia tem sido um grande desafio para mim
E foi um desafio até o começar a praticar desporto. A Teresa, por acaso, falava disso. Eu nunca vi no desporto um treino de competências ou uma melhoria de física até, não é? Porque o desporto também funciona muito numa vertente de reabilitação. Eu nunca vi o desporto dessa forma. Eu, para quem não sabe, tenho uma doença a nível muscular e ela foi diagnosticada quando eu tinha 10 anos e, portanto, é progressiva. Por volta dos 15 anos tive que vir para a cadeira de rodas para conseguir ter alguma independência na minha vida e ter vida, efetivamente. E é muito engraçado todo o percurso que eu passo na escola em que não há esta integração na educação física. Portanto, até onde eu consegui praticar, eu fui fazendo. Quando eu deixei de fazer, então ficava no banco a ver os meus colegas a fazer aula. Portanto, aquilo gerou em mim uma revolta tremenda em relação àquilo que poderia ser o desporto na minha vida, porque eu achava que eu não tinha um lugar naquele lugar. É muito curioso ver até os meus colegas agora, os meus colegas um bocadinho mais novos do que eu, que de facto têm experiências de vida completamente diferentes e que o desporto já começa a ter uma conotação diferente, e em especial o desporto adaptado. E acho que isto é um parênteses que eu tenho que fazer, que o Futebol Clube do Porto é um grande responsável de estar a acontecer no nosso país. Ok, se de facto isto surge há mais de 30 anos com o nosso antigo presidente, não é, o Jorge Nuno Pinto da Costa, e é uma bandeira dele, não é? Digamos assim, é um legado que ele deixa para o Futebol Clube do Porto, mas que tem implicações a nível nacional e até internacional, porque eu acho que o Porto tem que ser uma referência, não é só em Portugal, de facto, por tudo aquilo que faz e por toda a oportunidade de prática desportiva que proporciona a pessoas com deficiência. E se falávamos disto há 30 anos atrás, e se agora continua a ser uma novidade, vamos, não é, comparar um bocadinho à visão que realmente foi tida na altura para proporcionar esta prática. Portanto, quando falamos do desporto e do Bóssia em particular, eu também passo por uma fase muito interessante da modalidade, em que quando eu entro no Bóssia, o Bóssia é internacionalmente também uma modalidade mista, porque não existiam mulheres para praticar a modalidade. E é muito curioso, eu vou ao Rio em 2016 para preencher uma cota feminina, portanto eu vou por uma questão de cota, porque internacionalmente percebeu-se que se essa cota não existisse, que as mulheres deixariam de praticar, porque era um desporto maioritariamente masculino. E, portanto, dizer-nos, e agora, modéstia à parte, que de facto eu sou bicampeã nacional contra homens, tem um sabor muito, muito bom para mim. Eu informei somente pelo facto de, não é porque não existam, é realmente, neste momento não existem a praticar, mas não há esse... E isto para dizer que, de facto, muitas vezes o papel da mulher não é no desporto, ainda nos dias de hoje, e quando falamos de mulheres com deficiência, isto muito mais se sente, no sentido em que, de facto, a mulher não tem um papel ativo no desporto. E, portanto, é uma visão que tem que mudar. Eu não sei se é uma questão cultural, eu não sei se é uma questão um bocadinho da mentalidade da nossa sociedade, muitas vezes de diminuir a mulher naquilo que é os papéis que ela pode desempenhar, mas, de facto, poder ser uma referência a nível nacional, sendo eu uma mulher e competindo contra homens, lá está, acaba por ter um valor muito maior. Exatamente. Aqui as experiências dentro das 4 linhas. Passava aqui agora à Joana. Joana, como eu disse no início, foi difícil para mim procurar informação, por isso eu não sei se a Joana praticou algo. Não sou nenhuma celebridade, é mais difícil. Praticou? Nunca pratiquei desporto amador, ou faço ginástica, ando de bicicleta, sou muito ativa, mas nunca... Como surgiu também esta ligação ao desporto? Já aqui vimos que o seu avô, não é? Eu, desde que me lembro, ou quase desde que me lembro, que sou portista, muito portista. Eu acho que é das principais características que me define, é gostar tanto do Futebol Clube do Porto. Eu acho que ser do Porto Clube e do Porto Cidade são as principais características que me definem. Por isso, normalmente, quando eu me apresento a alguém, não consigo deixar de falar do Porto Clube, do meu coração e da minha cidade também. Eu comecei a vir ao Estádio das Antas quando tinha, eu acho que 8 anos. Tinha alguns tios muito portistas e, apesar do meu pai achar que futebol não era coisa para meninas e ser sempre muito contra, esse meu tio adorava o Porto e então começou-me a trazer, primeiro até um bocadinho às escondidas, e eu lembro-me que um dos primeiros jogos que eu vim, o Porto foi campeão, já não era campeão há muitos anos, já estamos a falar, eu acho que talvez em 79, eu era muito pequenina ainda, eu penso que aí
tinha menos de 8 anos, e fiquei, para mim aquilo foi a maior emoção. Desde aí comecei sempre a vir regularmente. Depois, uma das maiores alegrias da minha vida foi que esse meu tio me levou a Viena. Quando o Porto foi campeão europeu, fui às escondidas, que o meu pai disse, não podes ir, nem pensar. A minha mãe deu uma autorização no passaporte e eu fui a Viena, e acho que foi das maiores emoções. Lembro-me de ver o Futre a correr pelo campo, o João Pinto a festejar, os golos, o Madger, o Juari, foi uma verdadeira loucura. E depois acompanhei o Porto sempre, quer nas Antas, quer fora. Acho que fui a quase todos os estádios, muitos sem condições nenhumas antigamente, e realmente no início era das poucas mulheres no estádio. A partir dos 14 anos comecei a ir sozinha para a bancada, para junto dos Dragões Azuis. Lembro perfeitamente do seu Lourenço na bancada a tocar a sua trompete. E pronto, e desde aí foi sempre um grande amor pelo clube. Graças a Deus, na minha família são todos muito portistas, e por isso vivemos tudo muito amor pelo clube. Não de saltos altos, sapatilhas. Isto hoje é uma exceção, estar aqui de saltos altos, ou quando estou em representação oficial do clube, mas para mim o futebol é de calças de ganga e de sapatilhas, ou as modalidades a mesma coisa. Mas, Joana, está aqui na qualidade de presidente da direção do Futebol Clube do Porto. Também não há muitas mulheres em cargos diretivos das clubes e das associações. Fui procurar números e dos últimos estudos são cerca de 16%, ou seja, num universo de 460 cargos, 76 são mulheres em direção a órgãos sociais, direção de clubes e associações. O que é certo é que também houve um esforço aqui por parte da atual direção também para aumentar este número na atual direção. Também como é que é para si? Eu acho que é muito importante, porque acho que as mulheres têm uma visão muito particular, e acho que a perspectiva feminina no desporto e na educação e noutras áreas é fundamental. Eu acho que o mundo é muito mais interessante se tiver uma presença mais ativa das mulheres. E por isso acho que dou os parabéns ao nosso Presidente por ter tido esta preocupação de incluir na sua equipa de direção mais membros femininos, e é mesmo um enorme prazer poder fazer parte deste projeto. Eu, para além de estar ligada ao Futebol Clube do Porto, eu sou professora universitária, e eu cada vez noto mais entre as minhas alunas mais mulheres. E eu acho que o futuro vai ser cada vez mais feminino. Temos aqui muitas mulheres presentes hoje, com mais mulheres em cargos, mais mulheres com poder de decisão, e espero que os homens também estejam preparados para isso. Exato, isso também é uma grande fatia. Há muita opinião no sentido do público em geral, daquele medo das mulheres, os homens têm medo que as mulheres assumam alguma coisa. E há aqui uma parte muito importante, que eu acho, a maternidade e a situação da família, das famílias, que a mulher costuma assumir, tem que assumir a gravidez, pelo menos, não é? Não há outra hipótese. A Carla foi mãe, atualmente quer ir aos Jogos Paralímpicos em Los Angeles 2028, depois de ser mãe. Já tem a Gabriela cá fora. Está bem a Gabriela? Já fui a Paris com a Gabriela cá fora. Sim, a Paris também já foste, exatamente. Sim, exatamente. Eu, depois de ter sido mãe, a primeira prova internacional que fiz foi em 2023, em agosto. Ela tinha 8 meses. Foi comigo e eu sagro-me campeã da Europa. Portanto, é muito, muito curioso perceber que, se calhar, na fase mais frágil da minha vida em atleta, não é? Enquanto esportista, e a nível emocional, nem vou por aí, não é? Como se sabe, toda o lidar com a maternidade e os desafios inerentes à maternidade associada ao desporto são, e passa a tornar-me um grande desafio. Mas, de facto, conseguir esse resultado e perceber que ela é a minha força, é muito a minha força e é aquilo que me motiva muito a trabalhar. Saber, este ano foi a primeira vez que ela não foi internacionalmente acompanhar-me nas competições, foi um grande desafio.
mas este ano todas as competições internacionais que fiz e nacionais trouxe medalha, portanto eu acho que é um ótimo balanço daquilo que a maternidade pode significar para nós. Sim, e há também agora no nosso universo do Futebol Clube do Porto, se não estou em erro, a Vitória Alves do voleibol também já é mãe. Penso que não temos muito mais exemplos nesse sentido, mas também perceber, há aqui este entrave, isto é um entrave para o desporto feminino, na sua visão, Teresa? Ainda é. Pois, era a questão da bolha, não é? Nós estamos no Futebol do Porto e temos exemplos como a Carla, exemplos como a Vitória, mas não nos enganemos que ainda temos muito caminho para percorrer. Eu tenho, por exemplo, uma experiência como professora universitária no âmbito da educação física das ciências do desporto que é completamente contrária àquilo que eu esperava e é com alguma tristeza que partilho isto convosco. Há 30 anos, uma turma de futuros professores de educação física, de futuros treinadores, tinha metade homens, metade mulheres, e hoje em dia eu tenho turmas inteiras só de jovens. Tenho pouquíssimas estudantes inscritas para serem professoras de educação física ou treinadoras, ou, enfim, trabalharem na área do desporto. Isto é sintomático de alguma coisa na nossa sociedade que eu acho que nós devemos compreender e, neste sentido, valorizar o quanto o Futebol Clube do Porto procura fazer um caminho diferente, não é? Mas precisamos é de ser exemplo para fora, porque a verdade é que subsiste a ideia de que para uma rapariga é muito difícil conciliar os estudos universitários com a prática desportiva, para uma rapariga é muito difícil conciliar uma prática profissional do desporto com a família e com a maternidade, e portanto isto subsiste. Portanto, os exemplos da Carla, os exemplos da Vitória têm que ser muito falados e muito divulgados, e depois, efetivamente, nós precisamos ter políticas desportivas que, efetivamente, consigam promover e apoiar esta ideia de que as mulheres, independentemente de quererem ser mães e de terem uma vida profissional ativa, podem, efetivamente, conciliar com a prática desportiva. E depois também distinguir um pouco a ideia da prática desportiva durante o desenvolvimento e crescimento do jovem, como vos falava há pouco, e aí estamos numa dimensão, e depois quando passamos para a eventual prática desportiva profissional, como o caso do voleibol, e ainda que no Bóssia seja amador, a verdade é que a Carla já é uma mulher, portanto estamos a falar acima dos 18 anos, as nossas jovens de 18 anos na universidade têm muita dificuldade em conciliar o desporto com a vida universitária, ponto. Nós temos questões em Portugal e temos um projeto muito interessante que são as unidades de apoio ao alto rendimento, as famosas UAR, que funcionam na escola. Há um projeto de lei na gaveta para que isso passe para o desporto universitário, mas lá está, temos muito caminho para andar e se calhar uma das coisas que nós podíamos fazer era exatamente pegar nos exemplos de clubes como o nosso, para tentar ver, efetivamente, como é que na prática é possível fazer esta conciliação e depois valorizar, efetivamente, o desporto no feminino de várias maneiras e não só estar à espera de que as meninas apareçam, não é? Porque durante a formação e a possibilidade das nossas jovens praticarem, seja que modalidade for, as modalidades que elas gostem, tem que ser uma realidade, não é? E para isso precisamos de instalações desportivas, precisamos de horários na escola compatíveis com a prática desportiva e precisamos que as famílias, mais uma vez, valorizem essa prática desportiva e isso tem que ser conversado, tem que ser falado. Sim, e a falar sobre isso mesmo o Futebol Clube do Porto ainda ontem mais um acordo assinado para um novo pavilhão e por isso uma alegria, sim. Joana, fazem parte da direção as duas, também uma grande alegria poder fazer parte disto, não é? Abrir portas ainda mais. Não, é importantíssimo. O novo pavilhão para as modalidades foi um passo muito, muito importante. Como a Teresa disse, a conciliação do desporto com a educação é uma questão que é fundamental e continua a ser um desafio. Nas modalidades temos vários atletas que conseguem superar-se e prosseguir os estudos e estão no ensino superior, apesar de terem que praticar com tanta regularidade e terem jogos e treinos e deslocações,
No futebol profissional e no futebol sénior, isto é um desafio, e mesmo na formação, isto é um desafio enorme também. Temos, como a Teresa disse, o projeto AR, que é um projeto muito importante, que funciona ainda apenas em algumas escolas no Porto, em Gaia e aqui à volta. Haveria também a possibilidade de se pensar ir mais longe e criar um projeto para, que é algo que também já esteve ou está na gaveta, um projeto de ensino articulado para o desporto, tal como há para a música, por exemplo, ou para a dança e outros tipos de artes performativas, porque é muito difícil para os atletas conseguirem conciliar a prática desportiva regular com um bom desempenho na escola, com os horários de treinos e com as deslocações. Todos estes passos em frente, como o facto de termos um pavilhão com as condições ideais para os jovens poderem treinar, não terem que andar a deslocar-se para pavilhões que são longe e cortar nas costas, como dizia. Sim, claro, isso claro que é muito importante. Sim. Agora, acho que é a altura para eu abrir também as perguntas ao público. Se alguém quiser fazer aqui questões às nossas três... Sim, tem aqui o Rui. Depois vamos ali atrás também, senhores. Mais que uma pergunta, é na sequência do que disse há pouco a Joana, de os homens terem que estar preparados. Eu sou um bocadinho exemplo disso, porque nós achamos sempre que somos muito evoluídos e que somos muito liberais e que é tudo igual e não é. Passei por isso, a Xana é um bom exemplo também, já lá vou, mas passei por isso no Porto Canal, há 12 anos, quando a Ana Filipa Gomes me veio propor fazer narrações de handball. Só havia homens a fazer narrações. E eu fiquei surpreendido. E a minha primeira resposta não foi logo um sim. Porque eu próprio, achando também que era muito evoluído e que tinha um pensamento muito escorreito e normal, ou normalizado sobre estas coisas, de serem os homens ou as mulheres, independentemente do valor que tinham, eu fui para casa pensar, disse, Ana Filipa, deixa-me pensar, e depois pensei naquilo, ela tem valor ou não tem valor? E a Ana Filipa percebia muito de handball e tinha valor, e no dia seguinte eu disse, vamos fazer a experiência na perspectiva dela se sentir bem a fazer narração, porque nunca tinha feito narração, e a Ana Filipa começou a fazer handball. E há 12 anos não havia tantas mulheres como hoje, nem a comentar futebol, nem a fazer narrações. E hoje a Xana, a Alexandra, também é um exemplo disso. O Paulo Miguel Castro, que geralmente é ali o meu fiel da balança e que está mais próximo dos jornalistas, diz-me, eu acho que a Alexandra está preparada para fazer narrações de futebol. E a Alexandra faz narrações de futebol muitas vezes da formação, porque tem valor para isso, tal como alguns homens que lá têm valor para isso. Faz de futebol masculino, como fará de futebol feminino, se for o caso. Portanto, não há... mas foi para mim também um crescer na forma de olhar para as coisas, o preparar-me, porque não estava. Se calhar achava que estava e não estava preparado. E, portanto, também da mesma forma que não acho só por ser uma cara bonita tem que aparecer na televisão, pode ter valor para fazer outras coisas, reportagem, que faça melhor do que apresentar. Pode ser bonita e não apresentar bem, que havia sempre aquela coisa da mulher é bonita, está ali só a ler os pivôs, mas não faz narrações. E eu acho que temos que nos preparar para isso. Era só para complementar aqui um bocadinho o que diz a Joana. Se me permite, Xana. Sim, claro. Agora é assim. A questão é exatamente esta. Vão subsistindo entre nós determinados estereótipos, não é? E, de facto, no desporto, uma questão, como na vida profissional, seja em que área for, nós temos que olhar, de facto, para o mérito, para a capacidade e para a competência das pessoas. E até foi um bocadinho por isso que eu, de alguma forma, hoje vim de saltos rasos. Foi para cortar um bocadinho. Ainda que eu gosto muito de pôr uns saltos altos de vez em quando, a verdade é que temos que cortar um bocadinho com estes estereótipos e pensar na competência e no mérito da pessoa, independentemente de tudo o resto. E no desporto, de facto, a capacidade feminina de praticar desporto ao mais alto nível é como a dos homens, sendo que os homens são diferentes das mulheres, e isso é uma verdade incontestável, e, portanto,
Mas isso não distingue o mérito, só distingue eventualmente mais força ou mais mobilidade, ou mais, não é? Não distingue mais nada. O mérito não pode ser medido dessa forma e isso é algo que, enfim, até por décadas e décadas, nós estamos a crescer todos um bocadinho nestas questões até do género e da identidade e de nos compreendermos todos um bocadinho uns aos outros. E, portanto, há de facto um caminho que temos todos que percorrer e que conversar sobre as coisas, sobre esta importância de olharmos para as coisas e refletir um bocadinho como fortes para casa pensar nisso, e isso é um grande exemplo. Sim. Tínhamos ali alguém que também queria fazer uma questão, não era? Ali o senhor primeiro, sim. Ali atrás. Boa tarde, André. Eu acho que esta pergunta será dirigida às três personalidades aqui presentes. Eu só queria que esclarecessem, nas ditas 4 modalidades de pavilhão, e até mesmo natação e bóssia, porque é que são designadas as modalidades amadoras, visto que são praticadas por atletas profissionais? No caso do bóssia, não é considerado uma modalidade profissional, até porque eu não recebo enquanto atleta. Eu, felizmente, tenho a sorte de trabalhar também no Futebol Clube do Porto, mas trabalho numa vertente completamente diferente, não enquanto atleta, mas não recebo. Tenho a Bolsa Paralímpica, que isso é a propósito de estar no projeto paralímpico, de conseguir resultados internacionais, e é isso que me dá também aqui alguma facilidade a nível financeiro também para investir em coisas que eu preciso também a nível desportivo. Mas no caso do bóssia, é claro que não é uma modalidade profissional, portanto. Sim, eu sou vogal das ditas modalidades amadoras, portanto estamos a falar da natação, do desporto adaptado, do bilhar e do boxe. Efetivamente, os nossos atletas não têm contratos profissionais, são atletas amadores, podem ter alguns contratos desportivos com alguma ajuda monetária, alguns deles em função do seu mérito desportivo, mas são modalidades que normalmente os seus praticantes ou são estudantes ou então têm uma vida profissional que procuram conciliar com a prática desportiva. As nossas modalidades ditas de pavilhão, o vôlei, agora temos o futsal, não é? Mas o handball, o basquete, o hóquei, de facto nós temos atletas que são profissionais e que se dedicam inteiramente à prática desportiva como profissão. Alguém tenha mais alguma questão? Algum comentário que queira aí desse lado? Ok. Pode não ser questão, pode ser apenas uma reflexão, um comentário. Pois aqui a doutora Cláudia tinha. Não consigo ver. Conseguimos. Está atrás do posto. Pois, estamos a tentar levar o microfone, deixem-me só passar aqui para ver se vai ser possível. Sim. Estamos. Boa tarde. Boa tarde. Eu atleta de bóssia. Atleta de bóssia. Eu tive a honra de treinar com a Carla. Teve a honra de treinar com a Carla. Durante 2 anos. Durante 2 anos. Aqui no norte do Clube. A Carla tinha sempre uma bela amiga para mim. Tinha? Sempre uma bela. Teve sempre uma palavra? Amiga. A Carla teve sempre uma palavra amiga. Incentivo. Digo que tem mais melhor. Atualmente estou no outro clube. Atualmente está no outro clube. Mas eu acho que o atual do olha agora do que na altura. Ele diz que gosta mais do bóssia agora que era na altura. Tenho uma pergunta específica para a Carla. Tem uma pergunta específica para a Carla.
eu consigo beijar muito bem. Beijar. Consegue treinar? Ele consegue treinar muito bem. Mas depois na competição. Mas depois nas competições? Não corre tão bem. Não corre bem. Eu perguntava como é que consigo. Como é que se consegue lidar com a pressão? Ele pergunta à Carla como é que a Carla consegue lidar com a pressão. Ela está há muito tempo nervosa. A Carla está muito nervosa. Pois. Eu acho que é perdendo, Francisco. Eu acho que o facto de ter perdido tanto no Bóssia, o facto de me sentir tão pressionada a ter que ganhar, e é verdade, eu quando entrei para o Bóssia, eu comentava, a minha mãe é a minha acompanhante esportiva, eu partilhava muitas vezes com ela. Eu não percebo, eu vou às competições, é para os outros ganharem. E assim, nós sabemos, não é? Nós somos esportistas, nós temos imensa dificuldade em lidar com a derrota. E eu não lidava bem com aquilo, eu não conseguia, eu não percebia o que é que eu estou a fazer no Bóssia se só estou a perder. E é verdade, a música da Marisa diz, é preciso perder para depois ganhar. E eu acho que nisto no Bóssia tem muito a ver com isso, com a experiência, com a forma como nós depois conseguimos lidar com as nossas frustrações, não é? Porque obviamente o desporto é espetacular quando a gente ganha, mas é terrível quando a gente não consegue alcançar os objetivos. E não alcançar os objetivos muitas vezes não é porque a gente não tenha trabalhado, é porque os outros também trabalham para o mesmo e se calhar têm outras condições ou se calhar estão noutro nível desportivo. E portanto foi muito ter que aprender a lidar comigo e a perceber que, e passados estes anos todos, não é? Que perdi muito, agora comecei a ganhar porque é a minha vez, não é? De certa forma, é perceber tudo aquilo que eu, na altura, quando perdia, conseguia usar para perceber exatamente o que é que eu tinha de trabalhar para melhorar. E eu acho que é muito nisto. Nós não perdemos só porque não somos competentes. É porque, na realidade, temos mais coisas para trabalhar para conseguirmos ser ainda melhores. E nós temos sempre coisas para melhorar. E não quer dizer que, apesar de agora eu estar a ganhar, que vou estar sempre a ganhar, não é? Porque o desporto é uma incerteza na nossa vida, não é? Agora, eu sei exatamente o que é que eu tenho que treinar, que me preparar para chegar às competições e conseguir dar o melhor de mim. E muito deste trabalho, é verdade, tenho a sorte de ser atleta do clube e de ter muitos recursos, no fundo, para conseguir trabalhar. E trabalhar, por exemplo, a psicologia do desporto foi muito importante para conseguir ter resultados. Para desbloquear aqui alguns pensamentos, algumas coisas que se calhar não estavam a trazer o melhor de mim ao de cima, não é? Para conseguir melhorar e efetivamente agora dar uma resposta diferente porque eu tenho recursos para isso. Portanto, acho que a experiência ajuda muito e o não desistir, não é? O sermos resilientes faz parte do desporto. Não sei se há mais alguém que queira fazer algum comentário, alguma questão. Se não, eu ia pedir... temos ali, mais uma. Mais duas, aqui e ali. Pronto, ok. Pronto, eu só queria dar o meu testemunho, que em 72, o primeiro clube que eu representei foi o Futebol Clube do Porto. Eu cheguei aqui às Antas, perguntei qual era a modalidade que tinha feminina. Eu vim para estudar para a universidade e aproveitei que queria ser atleta de Futebol Clube do Porto. Tá? E então fui perguntar e disseram, olha, o voleibol acabou agora. Só temos, e o que é que tem agora? Eu queria voleibol. Não temos. E então o que é que tem? Atletismo. Está bem, pronto, eu inscrevo no atletismo. Pronto, eu fui para o atletismo. Não era aquilo que eu queria. E já aguentei um ano. Só que acontecia, quando nós fazíamos qualquer corrida ou qualquer preparação, tenho uma pistola a dar um tiro, não é? Portanto, nós estávamos preparados para avançar, era no tempo da Rosa Mota e aquelas todas, éramos 3 rosas. Entretanto, ele dava o tiro e eu assustava-me, ficava para trás. Quando eu vi esta, já estavam as outras todas lá dentro. Assim, não, isto não é para mim. Aguentei um ano. Até que depois, quando eu queria ir para o voleibol, formei uma equipa na minha terra em Negrelos, que é o Grupo Desportivo da Associação Recreativa de Negrelos. Fui atleta de voleibol. Essa acabou aí. Então, aí eu joguei contra o Futebol Clube do Porto. Mas o Futebol Clube do Porto já não existia. Ora, a primeira vitória que nós tivemos foi contra o Futebol Clube do Porto.
Porquê? Porque eles não compareceram. Porque tinha acabado a modalidade. Pronto, segui depois, tirei o curso de arte de voleibol. Fui a primeira mulher em Portugal de voleibol. Em Portugal fui a primeira mulher, eu e a minha irmã. Árbitras de Portugal, em Portugal. Mas federadas, eu consegui fazer tudo. Eu estudava, eu ia para... Tirei o curso da árbitro aqui no Bessa, que era ali no Bessa, tinha lá uma coisa de voleibol. Eu e a minha irmã vinhamos de noite de Santo Tirso, todos os dias, para tirar o curso de árbitros. E tirámos. Andámos a arbitrar aqui pela cidade e tudo mais. E jogávamos. Depois de Negrelos acabou, fui para o ginásio de Santo Tirso. Santo Tirso, fui lecionar, para depois que já acabei o curso, fui para a Póvoa de Varzim, fui para o Desportivo da Póvoa. No Desportivo da Póvoa acabou também a modalidade de voleibol, eu fui para o Vila Condense. Pronto, tive uma lesão, não pude jogar mais e foi esta a minha carreira desportiva. Mas nós conseguimos, mulheres, conseguimos se quisermos. Se quisermos, é preciso ter muita força de vontade. Se quisermos, nós conseguimos tudo. É verdade. E nós conseguimos. Eu e a minha irmã conseguimos também. A última pergunta, para fecharmos o painel. Olá, boa tarde. Obrigada por terem vindo. Acho que como mulher, e falo por todas, sentimos um enorme orgulho de ver mulheres aí no painel. E agora a minha questão é relativamente à falta de apoio ou à falta de alguma talvez apoio, sim, para os atletas que estudam, que estão na faculdade. Se seria viável, ou se até já pode ter sido pensado, não sei, fazer algum tipo de acordo do Futebol Clube do Porto, no caso, com alguma faculdade, para criar uma certa ponte que ajudasse os atletas e que lhes desse um apoio, um backup, para que eles depois conseguissem estudar e treinar e criar, nem que fosse tipo alguma bolsa por mérito, que ajudasse os atletas também que têm algumas dificuldades financeiras, porque infelizmente acontece isso muito, principalmente nas modalidades. Obrigada. Tenho diabetes. Bom, obrigada pela questão. Como é que se chama? Desculpe. Susana, obrigada. Talvez seja importante dizer que em Portugal há efetivamente uma lei que protege os atletas em determinadas fases do seu mérito desportivo. Portanto, a verdade é que quando um jovem entra na universidade, se estiver, por exemplo, num programa paralímpico ou num programa olímpico, tem a possibilidade de utilizar o estatuto de estudante-atleta para ter, enfim, alguns apoios. Eles são parcos ainda, Susana, não vou dizer o contrário, e dependem muito da maneira como cada instituição olha para a prática desportiva e apoia estes estudantes-atletas. Este apoio, para já, acaba por ficar só, por exemplo, na alteração da data de exames, não é? Ou, eventualmente, na ajuda pontual que alguns professores disponibilizam estes atletas quando eles têm que estar, por exemplo, em períodos sem poder ir às aulas, por exemplo, durante estágios. Mas não existe ainda um programa que, por exemplo, a este nível, permita ter um tutor que durante 2 semanas de falta de aulas possa, por exemplo, por teletrabalho, ajudar os atletas a manterem-se, por exemplo, com as suas matérias em dia. Isso é um bocadinho o que acontece nas tais unidades de apoio ao alto rendimento na escola secundária, que funciona muito bem em algumas escolas e algumas modalidades, mas depende muito, de facto, ainda da vontade e da motivação das próprias universidades, das próprias escolas e depois até das próprias modalidades. Porque, por exemplo, uma das coisas muito importantes é saber conciliar o calendário competitivo de determinadas modalidades com depois o calendário escolar, para se poder, com algum tempo, planear precisamente as matérias, as avaliações e enfim, tudo isso. Isso vai existindo, agora não posso dizer que é transversal e que corre bem em todo o país, porque não corre, e esse é um dos tais passos que nós temos que dar, de valorizar o atleta estudante
e lhe permitir, de alguma forma, conciliar e, eventualmente, até fazer uma coisa que é, com algum apoio financeiro, fazer com que, por exemplo, um atleta não faça o seu curso universitário, se calhar no mesmo tempo que alguém que não é atleta. Porque, a verdade, nós temos que ser verdadeiros, não é? Para se chegar ao mais alto nível, é preciso treinar muito. Todas as modalidades são muito exigentes ao nível das horas de treino e de um conjunto de outras circunstâncias. Muitas vezes difíceis de conciliar com um curso inteiro. E, portanto, uma das coisas que nós fazemos, por exemplo, na Universidade da Maia, é procurar aconselhar os nossos atletas a dividir o curso em partes. Agora, subsiste o problema, Susana, e ainda se trabalha muito na base da boa vontade. Não sei se queres acrescentar. Eu concordo completamente com tudo aquilo que a Teresa disse. É muito mais fácil conseguir essa conciliação através de projetos como o AR, com as escolas de segundo ciclo, terceiro ciclo ou secundário, no caso das instituições de ensino superior. Primeiro, há um leque enorme de opções que os nossos atletas têm, não é? E, portanto, é difícil pensarmos numa instituição que ofereceria todos os cursos em diferentes áreas que um atleta, seja de modalidades, seja das modalidades amadoras, desporto adaptado ou do futebol, poderia interesse em seguir. E assim, nesse sentido, o apoio acaba por ser mais caso a caso, instituição a instituição, de acordo com os atletas que estão inscritos. Mas é muito importante, eu acho que para o futuro, que haja um maior apoio, como disse a Teresa, por exemplo, até não só em termos de interação com as instituições de ensino superior, para que eles estejam muito mais a par da situação dos nossos atletas, não conseguem ir, digamos, podem estar a estudar numa instituição de ensino privado e não conseguem ir às épocas normais. E se quiserem ir às épocas de recurso, a inscrição, por exemplo, já tem um custo. E para um atleta que está a pagar propina, depois pensar que tem que pagar 60 ou 80 euros por cada exame que faz em recurso, pode pesar muito no orçamento familiar. E acho que é uma pena se deixam de fazer as disciplinas ou progredir por questões financeiras. Sim. Já agora, não sei se posso acrescentar, eu acho que tem muito a ver também com a estrutura e com a visão muito superior em relação àquilo que é os desportistas em Portugal. Porque estamos a falar, não é de uma coisa que é... Estamos a tentar responsabilizar, se calhar, o clube de uma coisa que não é o clube que tem que ser responsável. Portanto, tem que vir, se calhar, muito mais a nível político, só que nós sabemos qual é a valorização que dão ao desporto a nível nacional e, portanto, o problema já está lá em cima. É verdade. Portanto, a valorização é baixa. Eu lembro-me de que eu conheci atletas olímpicos de taekwondo que foram representar Portugal, que estudavam medicina na Universidade do Minho e a Escola de Medicina não teve qualquer abertura para que eles pudessem fazer as provas que iam decorrer exatamente quando eles estavam a representar Portugal. E eu trabalho numa universidade que é católica, que também não tem apesar de ser universidade católica, e não tem esta abertura ou esta flexibilidade assim também para estas... Depois põe-nos a nós também numa situação muito frágil, porque parece que estamos dependentes da boa vontade, não é, dos professores. Não é? Eu digo isso que eu também passei na altura quando tirei o meu mestrado. Ainda há muito para percorrer, mas espero que também esta conversa, obrigada às três, obrigada a todos, que tenha servido para que caminhemos para um futuro melhor. Eu é que agradeço, em nome do Dia do Clube, a vossa presença aqui, que para nós foi muito importante e acho que é de valorizar. E temos aqui o Dr. João Lima, que é o nosso patrocinador e que tem oferecido vouchers para cirurgião plástico. Acho que não havia situação mais apropriada do que pedir ao Dr. João Lima para convidar a visitar a vossa clínica. Não é, mas só por ser foi a todos. Obrigada. Sei que era uma indireta, não sabia. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Já amanhã. Obrigado. Obrigada a nós.
E agora, antes do coffee break, vamos mais uma vez saber com a comunidade Super Porto e o podcast do Covil do Dragão o que é que estão a achar desta segunda parte, e a seguir fazemos um coffee break. Chamo o Bruno Garcia mais uma vez ao palco. Obrigado. Agora escuso fazer aqui apresentações. Já sabem quem é o Covil do Dragão. Estão aqui os membros todos do Covil do Dragão. Vou chamar aqui duas novas pessoas, o Luís Folhadela e o Paulo Ramalheira Teixeira. Portanto, mais dois membros do Covil do Dragão, do podcast que habitualmente estamos às quartas-feiras na comunidade Super Porto. O Luís está aqui há mais tempo a acompanhar o evento. O Paulo chegou agora, mas também vai dar aqui umas palavras sobre o evento em si. Luís, o que é que estás a achar aqui deste evento, deste dia que estamos aqui a partilhar todos como portistas? E já agora também peço que te apresentes para quem ainda não te conhece. Muito bem, boa tarde a todos. Portanto, eu sou, como o Bruno disse, Luís Folhadela, sou atualmente membro suplente do Conselho Superior de Futebol Clube Porto. Fui também, no meu passado, estive ligado à Casa do Futebol Clube Porto Luanda, e na minha vida profissional sou fundamentalmente administrador da Biopolis, que é um centro de investigação em biodiversidade. Eu acho que o Dia do Clube, como outras iniciativas semelhantes, é um momento louvável e que vai de encontro àquilo que eu entendo e eu interpreto que deve ser a essência de um clube como o Futebol Clube Porto. E acho que é um bocadinho isto que nós temos sentido nas últimas intervenções, que é o Porto é muito mais que um clube. O Porto não é apenas aquela emoção que os nossos jogadores transmitem a nós que estamos na bancada e os apoiamos. O Porto é muito mais que um clube desportivo. Vai muito além das vitórias e das conquistas desportivas que tem, porque o Porto é, antes de mais, o símbolo de uma comunidade. O Porto, sendo hoje um clube mundial, não o era quando eu me fiz portista. Eu sou de 72, portanto, felizmente, acho que tive muita sorte no meu timing de vida, porque quando comecei a tomar consciência do que era o desporto e o que era o Futebol Clube Porto, foi precisamente com o advento do bicampeonato do Mestre Petenoto. Mas a verdade é que o Porto, nessa altura, era um clube regional. Nós ainda anteontem, salvo erro, o Jornal Notícias publicou uma estatística, uma sondagem que eu acho que, para quem é da minha geração, é uma sondagem que é muito reveladora, que diz que 63% dos habitantes da cidade do Porto são portistas. E que o segundo grupo são aqueles que não têm clube de futebol. E os clubes de Lisboa, no seu conjunto, têm 15%. Portanto, desfazendo aquele mito urbano que ainda hoje se tenta vender, que mesmo na cidade do Porto há um clube mais importante que o Futebol Clube Porto. Não. O Porto hoje é um clube mundial. E é um clube mundial porque sabe transportar para além das fronteiras da cidade que viu nascer os valores dessa cidade, dessa comunidade. E é um bocadinho isto que nós tivemos a ouvir, e particularmente nas últimas intervenções. Ou seja, quando nós reparamos, e foi particularmente feliz termos tido aqui a Carla como representante do desporto adaptado, porque nós muitas vezes esquecemos do papel social que o clube tem. E a secção de desporto adaptado do Porto é um exemplo maravilhoso da importância que um clube tem, muito além das provas desportivas. E, portanto, da mesma forma, quando nós assistimos, eu fiquei particularmente feliz com o anúncio de que a Escola Ramalheiros de Ligão iria albergar o nosso pavilhão da formação, das modalidades, porque, reparem, nós tivemos agora ainda aqui a Teresa. A Teresa começou como portista porque queria fazer desporto. E é hoje
um símbolo do Futebol Clube do Porto, e ela própria ajudou a transportar o que é a mística do Porto, o que é os valores do Porto, muito para além do futebol. E, portanto, são estes eventos onde nós temos a oportunidade de conviver com os nossos atletas, com as pessoas que estão à frente dos destinos do clube, e que nos permitem trocar estas experiências, que ajudam a construir e a solidificar isto que eu vos disse, quer dizer, o Porto é muito mais que um clube. O Porto é um conjunto de valores. E fez-se grande a partir desta cidade, é verdade, mas continua a ter o ADN desta cidade. A cidade que não se verga, a cidade da gente que trabalha, a cidade que, quando entra em campo, mormente as dificuldades e quando nos querem sempre deitar abaixo, sabe sempre superar-se. Como dizia o Luís de Camões na primeira estrofe dos Lusíadas, ser portista é mais do que prometia a fortuna humana. E é isto. Obrigado, Luís. Agora, o Paulo Ramalheira Teixeira, eu creio que a grande maioria de vocês quase que dispensa apresentações, foi ex-vice-presidente do Futebol Clube do Porto entre 2004 e 2010 e atualmente pertence ao Conselho Superior do Futebol Clube do Porto. Paulo, bem-vindo. O que é que está a achar aqui do dia do clube? E também, depois, umas palavras sobre o Covil do Dragão e sobre a sua participação também no Covil, que também nos honra. Boa tarde a todos. Permitam-me que as minhas palavras sejam para agradecer ao Bruno Garcia este convite. Bruno, que eu conheci no Covid, parece que já foi há muitos anos, quase na altura em que eu ia partir para a outra vida, porque estive 2 vezes internado e deram-me uma guia de marcha para vir outra terceira vez à Terra para poder desfrutar e estar aqui convosco hoje. Depois, nas pessoas do Paulo Bizarro, do Bruno Sousa e do Paulo Santos, dizer-lhes que isto é de uma importância extrema e o Futebol Clube do Porto estará, penso eu, eternamente grato. E faço aqui um desafio à direção do Futebol Clube do Porto, porque estes 3 homens não podem ter 3 dragões de ouro, mas acho que podem ter um dragão de ouro coletivo, porque é uma iniciativa pioneira. Eu acho que não deve haver clubes em Portugal a fazer isto. E eu digo-vos porquê. Eu, quando nasci, o Futebol Clube do Porto tinha handball, atletismo, badminton, basquetebol, bilhar, campismo, ciclismo, desportos motorizados, futebol, hóquei campo, ginástica, hóquei patins, natação, pugilismo, pesca desportiva, rugby, voleibol, ténis de mesa e xadrez. Quando eu nasci e quando comecei a crescer para o Futebol Clube do Porto, era presidente Afonso Pinto Magalhães, que eu conheci e cheguei a estar em casa dele, porque o meu pai fez parte. Entrou mais ou menos na época que Jorge Nuno Pinto da Costa para os dirigentes do Futebol Clube do Porto. E a ligação era profunda. Tão profunda, não só a ele, mas também a um homem que não posso aqui deixar de citar, José Maria Pedroto. Não é para a doutora Cecília estar aqui à minha frente, mas o primeiro jogo de futebol que eu vi do Futebol Clube do Porto, fora do Estádio das Antas, foi em Tomar, em que eu chorava copiosamente em casa, queria ver o jogo. Atenção, estamos a falar, o guarda-redes acho que era o Armando ainda. E o meu pai foi-me levar ao Luso, onde a equipe estava a estagiar, e o Sr. Pedroto, vejam, isto hoje parece anedota, mas não é. Hoje o presidente não vai no autocarro da equipe. Eu fui no autocarro da equipe, do estágio, até Coimbra, até Tomar. Depois vim na equipe até às Antas, e o meu pai estava aqui à minha espera, e por isso deve-se ao Sr. José Maria Pedroto e a Jorge Nuno Pinto da Costa. São histórias que eu nunca mais vou esquecer. Lembro-me também da segunda-feira ir à praça do município, à sede do Futebol Clube do Porto, onde havia reuniões de direção, e depois da ProSede. Para quem nasceu há 20 anos não sabe o que é isto. A ProSede foi uma associação que vendia bilhetes, íamos de comboio ver os jogos para se construir a Torre das Antas. Muitos já não se lembram disto. E eu ia com o meu pai, ficava numa salinha ao lado, enquanto a direção reunia. Chega o Dr. Américo de Sá, por exemplo, uma vez por ano, a reunião era em minha casa, em casa dos meus pais. Ou aqui no Porto, ou em Castelo de Paiva, porque em Castelo de Paiva depois, antes da reunião, havia sempre um arroz de cabidela. Por isso, são histórias que eu vivi em criança e que me levam a que, por muito respeito que tenho a muitas gerações esportistas, ao Derlei, por exemplo,
que me fez sair do estádio em Sevilha. Eu não vi o jogo todo. Eu senti-me mal dentro do estádio. Senti-me antes mal por causa do calor. E depois, no fim, quando estávamos ali, eu não vi o jogo todo. Vi no bar do estádio. Mas está aqui um homem à minha frente, que é o Frasco, e aquela equipe fantástica de 77, 78, 78, que foi só visto nas antes. Muitos estão aqui que tiveram 19 anos à espera para o Porto ser campeão, eu não fui. Por isso é que estes momentos, voltando a este assunto, estes momentos são muito importantes. São muito importantes porque estão aqui responsáveis da direção de Futebol Clube Porto, da SAD, e é importante nós sentirmos o pulsar. Eu estava aqui a ouvir há bocado o painel anterior e tive o privilégio de estar aqui como membro do Conselho Superior no dia 28 de setembro, 27 de setembro à noite, 27, quando foi outorgada aqui a escritura da Fundação do Futebol Clube Porto. Tudo isto foi falado aqui há pouco e eu, o ano passado, tive de trabalhar isso e comuniquei ao Presidente e foi resolvido um problema exatamente de uma estudante desportista de Futebol Clube Porto, que perdeu o pai, que também tem o salário mínimo, que faz 120 km para vir treinar, tinha entrado na faculdade no ano passado, e é isto tudo que nos faz sentir orgulhosamente o Futebol Clube Porto. Comuniquei ao nosso Presidente e rapidamente o clube resolveu esta situação. A Fundação do Futebol Clube Porto vai ter um papel fundamental nisto que está aqui e que descrevemos. Ninguém fala, por exemplo, penso que pagamos uma renda em Costa Cabral para os jogadores homens, para os jovens. Mas hoje temos jogadoras mulheres. Temos que pensar também num lar feminino. Tudo isto é uma construção enorme e são estas situações aqui debatidas e faladas que fazem com que o Futebol Clube Porto possa... Porque isto é de todos nós. Há uma coisa que nós perdemos, ganhámos muitas, mas perdemos. Quando o clube teve que se adaptar e criar as SADs, a SAD, e depois criou de basquetebol, etc., perdeu-se um bocado a identidade do Futebol Clube Porto. E aquilo que eu digo muitas vezes, e uma vez na direção, numa reunião de direção, quando aumentaram, numa determinada altura, as cotas do Futebol Clube Porto, os sócios, eu dizia, e digo, a maior parte dos sócios do Futebol Clube Porto não estão na cidade. A maior parte. Adeptos podem estar, a maior parte estão Maia, Gondomar, aqui à volta. E eu, quando vim ver, quando ainda no Estado das Antas, havia, e é com casos práticos que nós vivemos a vida, éramos cerca de 22 pessoas que vinham de Castelo de Paiva ver os jogos, tínhamos uma fila de lugares. Quando entrarmos na crise, e aos dias de hoje, sobram os dedos desta mão para a quantidade de pessoas que têm lugar anual. Porquê? Porque hoje custa mais vir de carro e de portagens aqui ao estádio do que custa o bilhete de futebol. Por isso, olha, meus amigos, isto é um gosto enorme, podíamos estar aqui a tarde toda. Paulo, parabéns. Queria-vos dizer que é um privilégio estar aqui, não pude estar o dia todo por obrigações familiares e estou disponível para qualquer pergunta que queiram fazer. Parabéns. Pronto, não vos vou roubar mais tempo, só para terminar. Portanto, o Covil do Dragão Podcast, se quiserem seguir, está aqui o QR Code. Na comunidade de Super Porto, nas redes sociais, podem nos seguir. Quarta-feira, 21h15, sempre em live stream. Depois está também nas plataformas de podcast, Spotify e Apple Podcasts. E o próximo será já na quarta-feira. Teremos a presença do Paulo Bizarro e de mais uma pessoa que estará aqui presente para fazermos aqui o rescaldo do que foi o dia do clube. Obrigado a todos e o resto de uma boa tarde. Bem, agora vamos encurtar um bocadinho, mas vamos fazer o coffee break para convivermos mais um pouco. Super Porto. Seguimos juntos.